ele vai entrar. Já entrou, Daniel tá aí, meu irmão, meu amigo. E aí? E aí, Felipe, na boa, velho? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Cara, quero te agradecer, em primeiro lugar. É a nossa primeira live aqui do Prime Juris, ou seja, a primeira participação de um professor que é nosso convidado, nosso colaborador, que está dentro do projeto junto com a gente. E eu fico feliz, em especial, que tenha sido com você, que é um cara que eu admiro muito, que é um amigo, é uma pessoa que já dividiu aí alguns outros projetos, né, junto comigo, enfim, é uma pessoa que está próxima já há muitos anos. E já começo aqui fazendo uma confissão de que quando teve aquela moda das lives aí no ano passado, eu queria fazer uma live junto com você, mas a afinidade temática ali do processo civil com direito penal, aquela época que você estava fazendo live todos os dias, a gente chegou a comentar isso, e eu também fazendo 2 por dia e tal, mas a gente acabou não fazendo ali a live, mas é isso, né? A gente hoje está aqui com essa oportunidade de estar junto e de trazer essas atualizações de processo civil para o pessoal que está aqui assistindo, para as pessoas que estão aqui participando da nossa live. E é isso, quero te dar as boas-vindas, quero apresentar você as pessoas que por acaso não conhecem, né, seguidores aqui do Prime Juris ou meus seguidores que estão chegando aqui também. O Daniel é professor de processo civil, é advogado, tem um livro de processo civil dos mais festejados aqui no Brasil atualmente, um best-seller de processo civil. Qual edição que está o teu livro principal, Daniel? Ixi, Maria. Nem sabe. Acho que é a 14ª edição. 14ª edição, ou seja, um livro que está aí há pelo menos 14 anos, talvez menos do que isso, né? Porque eu sei que tem ano que tem 2 edições, mas um livro que está aí consolidado no mercado do ensino jurídico e que é um verdadeiro sucesso, né? Alguém já falou ali que tem o livro, e é isso, o livro é um verdadeiro sucesso e eu tenho certeza absoluta. E esse é um deles, né? O principal, porque o Daniel tem vários livros de processo civil, eu tenho alguns aqui, gosto muito da leitura do Daniel. Enfim, eu estou muito feliz, cara, por ter você aqui, porque eu considero você como um amigo, considero você como um dos melhores doutrinadores do Brasil atualmente, um dos melhores professores. Sempre ouvi dos alunos, quando a gente dividiu eventualmente alguma turma, que ter aula com você era um prazer imenso. Enfim, então é uma alegria ter você no projeto do Prime Juris e ter a tua participação aqui na nossa primeira live. Eu vou ficar aqui no cantinho, mais quieto, e vou deixar você falar sobre as inovações de processo civil. Enfim, o nosso objetivo é hoje trazer algumas atualizações para os alunos. Então eu vou ficar aqui mais calado, mas se você quiser, piada interna agora, ninguém vai entender. Se você quiser saber um pouco sobre retroatividade, aí a gente conversa. Maravilha, Daniel, obrigado por participar e é com você, cara. Pô, Novaes, obrigado. A apresentação, viu, gente, que o Novaes fez foi por conta da amizade. Aí não deu aquela exagerada de praxe. O Novaes é um grande amigo, um professor brilhante, um estudioso, né, lá dos inimigos, né, da matéria pro lado de lá, né? Mas é um cara muito sério, é um cara academicamente muito sério. Ele tem uma vivência, né, no âmbito da academia, na área burocrática da academia, na área do controle e tudo mais. Aliás, herdou, né, do pai essa característica. E aí, quando ele me ligou e falou do projeto Prime Juris, eu nem precisei ouvir muito. Falei, ô Novaes, você é o fiador moral do projeto? Ele falou, não, é firmeza. Falei, então pode contar comigo, porque se você está coordenando aí, está na cabeça, eu sei que é um negócio sério, é um negócio do bem, é um negócio que vai funcionar. Então, fico feliz, né, que você tenha me chamado aí, fico feliz de ser o primeiro. Acredito que a gente vai ter várias lives aí com vários professores. E é aquilo que a gente conversou, né? Hoje, falar de uma live, estamos ainda no começo do ano, né? Quer dizer, começando, né? Eu estou de férias ainda, na verdade, né? Tanto que eu estou com esse casaco aqui, as pessoas podem estar olhando achando que o Daniel, ele tá maluco, né? Não, eu não estou maluco, eu estou fora do Brasil, né? Então, aqui onde eu estou tá um pouquinho frio, né? Você está onde, Daniel? Conta aí pra gente. Eu estou no Porto, estou em Portugal. Legal, legal. Eu vi as fotos, é verdade. Eu vi as fotos. Pô, muito legal. O Porto é maravilhoso, né, cara? Muito bom. Porto é muito bonito. Demos sorte, pegamos 14 dias só de sol a pino,
numa época que geralmente chove muito, né? E um frio bem tranquilo, assim, de 6 graus a 15. Teve dia que eu fiquei até de camiseta. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, nesse começo, para mim, pelo menos, ainda no começo de ano, né? Quando você me chamou para fazer a live, eu pensei, pô, vamos falar daquelas que foram as principais mudanças legislativas no campo de processo civil no ano de 2021. Porque a gente teve 3 leis com novidades muito interessantes e muito diferentes entre elas, né? Porque nós tivemos 2 alterações de legislação extravagante e tivemos uma mudança também no texto do CPC. Quer dizer, já é a segunda mudança substancial que a gente experimenta no CPC, porque o CPC teve a curiosa história de uma mudança durante o primeiro ano, durante o ano de vacatio legis. Então, o CPC, mesmo antes de entrar em vigência, já teve uma lei que o modificou. E agora a gente vem com uma outra lei, que é a 14.195, e também tem novidades interessantes, né? Mas a primeira lei lá do ano passado, retroativamente pensando, que trouxe uma novidade interessante, é a Lei 14.181. E essa Lei 14.181, algumas leis têm nome, né? Elas ganham nome. Essa é a lei do superendividamento. Então, o que o legislador basicamente fez por meio da Lei 14.181? Ele colocou esse tema do superendividamento dentro do CDC. Até porque não é qualquer superendividado, mas um superendividado específico, que é o consumidor. E não é também qualquer consumidor, é o consumidor pessoa natural. Que, uma vez superendividado, o que significa simplesmente ter mais dívidas do que o patrimônio dele é capaz de suportar, passa a ter agora um procedimento para tentar se reestruturar financeiramente. É interessante, né, Novaes, se a gente fizer um paralelo com a vida empresarial, na vida empresarial nós percebemos de forma muito contundente, nesses últimos anos, um abandono gradual daquela preferência da falência por uma recuperação judicial. Sim. Você recuperar uma empresa é muito mais negócio para todo mundo do que você vê-la, né, cerrada pela falência. É bom para os empregados, para os credores, para a sociedade, para os clientes, consumidores e tudo mais. E aí né, a gente tem uma lei também, essa a gente não vai falar hoje porque ela já é uma lei de 2020, mas uma lei que repaginou também, né, a recuperação judicial, mas sempre pensando na empresa, na sociedade empresarial. E aí alguém pensou, poxa, mas esse perrengue, né, que a pessoa jurídica ela às vezes enfrenta, ela não é exclusividade da pessoa jurídica, né? De repente, um consumidor também vai pegando empréstimo aqui, vai fazendo um financiamento ali, e na hora que ele vê, ele está numa situação da qual ele não consegue sair. Nós temos até alguma coisa que parece a falência na esfera civil, que é a execução contra devedor insolvente, mas é muito pouco utilizada, né? E aí pensaram, poxa, ao invés, né, da gente pensar na bancarrota, vamos tentar criar um procedimento que permita uma reestruturação financeira, né? E aí a gente tem, né, nessa lei 3 inclusões no CDC, artigo 104, A, B e C. Legal. E é claro, a gente não tem aqui, né, não dá para falar especificamente de tudo, porque são várias novidades. Não, seleciona os pontos que você acha importantes aí, que acha mais importante. Um ponto que eu achei interessante, Novaes, foi... hoje a gente tem uma discussão no processo civil bastante séria sobre a necessidade de você tentar uma solução consensual antes da propositura da demanda. Porque isso acaba tendo que dialogar com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Quer dizer, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, ela é muito clara em dizer, meu amigo, se você tem uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito, o judiciário vai estar lá para te receber. Então, a exigência de você, antes de acionar o judiciário, ter que tentar uma solução consensual, ela sempre esbarra um pouco nessa questão da inafastabilidade. Mas já tem juiz, para você ter uma ideia, Novaes, que diz o seguinte, nas relações consumeristas, sujeito entra com uma ação, o juiz fala o seguinte, olha, eu vou suspender o processo, você vai lá no consumidor.org e tenta a solução consensual. Se não rolar lá, ou se eles
demorarem mais do que 15, 20, 30 dias para te responder, você me avisa aqui que eu vou dar andamento ao processo. Mas eu não vou dar andamento ao processo sem você tentar essa solução, essa tentativa de solução consensual. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei 14.181, ela institucionalizou isso para o consumidor superendividado que quiser ter acesso ao procedimento previsto nessa lei. Então, ele tem uma opção. A única opção que ele tem é um processo judicial ou uma tentativa de solução extrajudicial. Mas ele tem necessariamente que fazer uma tentativa de solução consensual para só depois, e aí eu acho que o legislador fez uma burrada tremenda, mas aí só depois, num novo processo, para aqueles credores que não aceitaram entrar em acordo com o devedor, a propositura de uma demanda. E a grande diferença, Novaes, qual é? Na primeira demanda, eu mando citar os meus credores, nós vamos para uma audiência e eu ofereço um plano de pagamento. Certo. Tem lá um requisito máximo de 5 anos para pagar todo mundo, tem lá a questão que eu tenho que manter um patrimônio mínimo, aliás, é sujeito ainda à regulamentação legal, a lei ainda não regulamentou mas, o que seria esse patrimônio mínimo, mas isso não vem sendo obstáculo à aplicação da norma. Os juízes vêm fixando o patrimônio mínimo no caso concreto. Certo. E aí, eu faço uma oferta na audiência, aliás, acho que é uma burrice do legislador, acho que o autor deveria oferecer esse plano já na inicial. Mas a partir do momento que os réus forem citados, eles já sabem mais ou menos o que o autor está pensando em termos de acordo. Né? Economiza uma audiência, né? De repente, né? Imagina que eu não tenha lá. Eu tenho 2 credores. E aí eu ofereço um plano inicial, os 2 credores peticionam dizendo, eu concordo. A gente, em 5 dias, porque é aquela história, né? No mundo ideal, lá na Suécia, provavelmente, na Islândia, essa audiência ela vai ser designada para dali a 15 dias, 20. Brasilzão, você vai ter lugar que vai designar essa audiência para daqui a 6 meses. Né? É verdade. É verdade, eu sempre conto, Daniel, sem te interromper, mas só você fica totalmente contando uma história rápida aqui sobre essa questão de audiência. Eu uma vez fui parte, resolvi processar uma empresa aérea, e aí contratei um advogado civilista, e ele foi no juizado especial, era um atraso de voo, no dia do segundo turno da eleição, não pude votar, enfim, era uma situação assim, aí ajuizou e marcou aquela primeira audiência do juizado de conciliação. Aí eu cheguei lá para fazer a audiência, enquanto eu estava sentado na sala de espera, chegou um rapaz de terno, aí falou, o senhor é o professor Felipe? Eu falei, sou. Aí ele, eu sou o seu advogado na audiência, que não era o advogado que eu tinha contratado. E aí eu disse para ele, mas você é do escritório do doutor fulano? Aí ele falou assim, não, na verdade, eu sou um audiencista e eu faço essa primeira audiência aqui e tal. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí ele sentou do meu lado e falou, bom, o senhor acha que dá para fazer algum acordo? E eu tinha na minha cabeça o seguinte acordo, eu quero 100 mil pontos no meu programa de fidelidade. E eu quero mudar o nível do meu cartão de tal para tal. Essa era a minha proposta de acordo. Eu não quero dinheiro, eu quero mudar aqui meu status no programa de fidelidade. Aí fui para a sala de audiência, sentei lá, a juíza sentada lá na ponta da mesa, eu aqui com o meu advogado, que não era o meu advogado, e do outro lado o preposto da empresa aérea com o advogado da empresa aérea. Aí a juíza perguntou, alguma proposta de acordo? Aí o advogado da empresa aérea falou, não, eu tenho sim R$800. Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma contraproposta? Aí ela pode, claro. Eu falei, olha, a minha contraproposta é 100 mil pontos no meu cartão de milhagem e uma mudança de categoria. Aí o advogado olhou para o lado, assim, para a juíza, olhou para mim e falou assim, olha, infelizmente eu não tenho isso aqui para lhe oferecer. O que eu tenho são os R$800. Aí eu, na minha inocência, viro para o preposto e digo assim, será que você não tem como entrar em contato lá com alguém da empresa para saber? E aí ele vira para mim e fala assim, não, porque na verdade eu sou preposto só para fazer audiência, eu nem tenho com quem entrar em contato lá. E aí, de repente, eu me dei conta de que o preposto não era preposto, o meu advogado não era o meu advogado, o advogado da empresa aérea provavelmente não era advogado da empresa aérea, era um audiencista, e a juíza não era juíza, era a juíza leiga, que era minha aluna na escola de magistratura e que estava ali fazendo a audiência. E eu fiquei questionando isso, né? Para que essa audiência? Essa audiência está acontecendo ali com qual finalidade? Porque isso podia ser feito por escrito, né? É uma proposta de acordo por escrito, eu aceito ou não aceito, faço uma contraproposta,
e aquilo resolve o problema ali, né? Mas, na verdade, eu fechei os olhos e eu falei, cara, acho que eu estou sonhando, ou tendo um pesadelo. Eu estou num lugar onde ninguém é a pessoa que deveria ser. Né? E é assim que aconteceu a audiência. Mas vai lá, Cara, desculpa te interromper. puta, não vai. Sabe o que é mais surreal, assim? Porque que a gente vive uma crise de justiça, eu acho que não deixa muita margem à dúvida, né? Quer dizer, nós do direito, o leigo, acho que todo mundo acompanha uma crise do processo, uma crise do direito, isso me parece um tanto quanto indiscutível. E aí vem, né, aquelas outras formas de você resolver o conflito que não é a jurisdicional clássica, a jurisdicional estatal. Né? E você começa a ver, é uma febre, né? Como toda solução fácil, é uma paleteria mexicana, entendeu? Explode, todo mundo acha uma maravilha, mas todo mundo sabe que é datada, é que nem beach tênis. Beach tênis é a nova paleteria mexicana. Daqui a pouco, acabou, volta à normalidade e vamos cada um voltar à sua vida normal. E eu digo isso por quê? Porque, embora eu entenda que é muito importante a gente ter a tal da justiça multiportas, que é muito importante a gente ter as formas consensuais, a arbitragem, o que eu percebo é que, primeiro, a arbitragem ela está em crise. A quantidade de jurisdicionalização de arbitragem que a gente tem hoje é absurda. Entendeu? Quem perde vai discutir a questão do árbitro, que o árbitro não sei o quê, que aqui estava errado. Aqui é um caos, virou um caos. Né? A solução consensual ela é isso que você colocou. Né? Quer dizer, no papel é lindo. Mas se você não tem pessoas que estão devidamente preparadas, né, para aquela atividade, naufraga. E eu tenho medo disso que você colocou, Novaes. Por quê? Porque a lei, né, o artigo 104, lá, o 104B, que é o que prevê, o 104A, que é o que prevê o processo consensual, vamos chamar assim. Ele diz o seguinte: eu sou um devedor superendividado, eu vou levar um plano na audiência. E aí, os credores eles podem aderir ou não ao plano. Até nisso a lei é um pouco tacanha, porque é óbvio que não é algo vinculativo de forma absoluta. O credor pode chegar e falar assim: ó, você está falando que você vai me pagar em 5 anos? Vamos fazer o seguinte, me paga em 3 anos, mas eu te dou um desconto maior. Então, é óbvio que essa negociação ela vai poder tomar lugar nessa audiência. Só que, para isso, você precisa de um advogado, do credor, com um preposto de verdade, que tenha essa maleabilidade de negociação. Você precisa de um conciliador devidamente qualificado conduzindo a audiência. Para mediar e, do outro lado, isso. alguém também que entenda alguma coisa do que está acontecendo. E a tendência é que não teremos nada disso. Teremos uma audiência como a que você descreveu. Pois é um problema, né? Porque se o preposto não tiver um mínimo de acesso a quem ele representa, se o advogado não tiver uma margem de negociação e tal, isso está fadado ao insucesso, é letra morta, né? Porque o superendividado vai chegar lá, o advogado dele vai até fazer um plano, vai ajudá-lo a fazer um plano para pagar as dívidas dele, vão conversar sobre isso, vão trabalhar nisso, e quando chegar lá não tem nem para quem propor, né? Porque, na verdade... E o que é mais interessante, né, Novaes? Porque se eu levo o meu plano só na audiência, aí que piora tudo, porque o credor ou o preposto que ele vai mandar não sabe o que esperar. Então, ele falou assim: olha, você aceita o quê? Sei lá o que eu posso aceitar, porque eu sei lá o que esse cara vai oferecer na audiência. Né? Então, eu achei bem infeliz essa opção do legislador. Né? E é até interessante, porque eu encontrei... Estava fazendo a reforma, a atualização, o Tartucci está aí. Tartucci, grande Flávio Tartucci, nosso amigo também, já chegou aqui brincando com você, perguntando se você está num galpão. Não, é que aqui, né? Aqui no Porto, as casas são todas para cima, né? Porque eu estou aqui na Foz, que é antigo e tal. Então, eu estou numa casa de 3 andares, assim, ela é pequena, mas ela é para riba. E aqui eu estou no teto mesmo, eu estou no lugar que é o último andar aqui, que tem a cozinha, uma sala, e sei lá, esse teto aí. Mas o Tartucci gosta de encher o saco. Mas eu falei do Tartucci porque o Tartucci é meu coautor, né, no Manual de Direito do Consumidor. E aí eu fazendo a revisão, né, do Manual do Consumidor, eu fui buscar alguma jurisprudência, acabei encontrando só em tribunais de segundo grau, mas muito interessante. É um julgado do TJ do Distrito Federal, porque
Porque o autor, ele leu ali e falou, o plano eu apresento só na audiência. E aí ele fez uma petição inicial em que ele não descreveu as dívidas e os credores. O cara me achou que virou a festa do abacate, né? Ele falou assim, eu entrei com uma demanda para resolver os nossos problemas, mas não, só falei, esses são meus credores, mas não disse quanto cada um eu devia, qual era a origem da dívida. E aí o juiz deu uma inépcia da petição inicial, ele foi reclamar, né? Foi reclamar dizendo, mas eu só tenho que indicar o plano na audiência. Falando, meu amigo, o plano é uma coisa. O descritivo das dívidas é outro, bem diferente. Necessário logo de começo, né? Até para o juiz poder avaliar exatamente o que ele avaliou, né? Se é cabível ou não promover aquela ação. Porque se ele não... Alguma medida tem que ter, né? O que é o superendividamento, para quem que eu devo. O Flávio, o Tartucci não vai parar de te sacanear aí, ó. Tá perguntando se você pintou o cabelo. Não, é que é tonto, né? Olha lá, o Marco é meu aluno, falou que eu pintei de caju 44. Não é por causa da luz, pô. É que eu tive que ligar a luz. Se eu apago a luz aqui, aí acho que fica pior, né? Tudo é ruim. Não, né? mas assim, agora que eles falaram, eu tô reparando, Daniel, e aí lembram, eles estão falando que é a caju, acho que não é a caju, não. Esse aí tá parecendo que a minha avó pintava, era louro cinza médio. Eu sei porque era eu que comprava para ela na farmácia. Era louro cinza médio. Porra, então só tá piorando pro meu lado. O cara me chamou de velho da lancha. E agora bagunçou de vez. O Léo ali falou uma coisa que eu esqueci de dizer na sua apresentação, né? Porque eu pensei nisso. Eu falei, como é que eu vou apresentar o Daniel? Eu vou falar dos livros, vou falar do Daniel como professor em diversos cursos e tal. E vou concluir falando que ele é um torcedor apaixonado pela Lusa, fiel à Lusa. E eu esqueci de falar isso na apresentação, mas apareceu alguém aqui lembrando disso. Estreamos hoje na segunda divisão do Campeonato Paulista contra o perigoso Primavera, fora de casa, com a vitória contundente de 3-0. Time voando baixo. Vai, né, Daniel? Eu, né, Novaes, como não tenho muito o que fazer, aceitei um convite agora em janeiro e voltei a ser o vice-presidente jurídico da Lusa. Tá vendo? É isso quando eu digo que a Lusa para o Daniel, a Lusa é tudo. Então, tá lá agora como vice-presidente jurídico. A gente vai ter, até pegar o gancho do que você falou, a gente vai ter uma live na semana que vem, no dia 3, sobre direito desportivo, falando sobre a nova legislação que permite os investimentos nos clubes e tal, né? O que o Ronaldinho fez lá com o Cruzeiro. Então a gente vai ter uma live na semana que vem aqui, na quinta-feira, às 19 horas, tratando desse assunto, tratando desse aspecto da lei. Eu acho que é SAF, né, o nome da lei? O apelido da lei. Então a gente vai tratar da lei aqui na semana que vem. Mas vamos lá, o pessoal já parou de falar aí, da lei do SAF, isso mesmo. Então, tá perguntando se a portuguesa vai virar SAF. Não, tá. A gente tá com um grupo de estudo aí mais de um ano já trabalhando e se tudo der certo esse ano a gente consegue emplacar as aprovações internas e vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Legal. Bom, mas vamos lá, então, segue aí. Voltando aqui à vaca fria, aí cronologicamente a segunda alteração que a gente teve foi da lei 14.195, que é mais uma lei que mudou muita coisa, né? E sobrou para o processo também. Que é aquela lei que busca, em tese, facilitar o negócio, né? Facilitar o ambiente de negócios no Brasil. Há um problema grave, né, para nós dessa lei, porque ela decorre de uma MP. E aí, como a MP não pode legislar sobre o processo, ela não legislou, mas na lei que se converteu em MP, eles incluíram lá uma parte processual. Né? Então, é uma inconstitucionalidade formal, assim, brutal. Clara, né? Mas como nós vivemos, infelizmente, no país das conveniências, né, e não no país da lei, se você me perguntar, Daniel, você crava que o STF vai declarar inconstitucional? Eu não cravo nada. Nada, né? Nada. Na verdade, já me chama a atenção termos uma ADI proposta pelo PSDB, pedido, né, de tutela de urgência. O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2 dias depois ingressou com o amicus curiae, defendendo a inconstitucionalidade formal. A ADI, na verdade, trata da dupla inconstitucionalidade, fala da formal e da material.
Eu não achei que pela material tem muita chance, mas a formal é exemplo de primeiro ano, né, de direito constitucional da faculdade. E aí, o que vai acontecer? Tá lá no colo do Barroso, já o quê agora? 3 meses. E não foi apreciada a liminar ainda. Quer dizer, se fosse uma coisa tão óbvia, já teria saído ali uma liminar, né? Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. E é uma lei que, na verdade, ela não é ruim. No primeiro aspecto, né? Ela tem esse probleminha aí de percurso. Né? Só uma inconstitucionalidade, mas tudo bem. Quem nunca, né? Quem nunca? Daí. E aí, e ela substancialmente, ela tem 3 mudanças aí do CPC, né? E a primeira mudança, ela ainda não está em vigência por uma questão de tecnologia da informação e não do direito em si, porque ela vai criar uma nova modalidade de citação eletrônica a ser feita numa plataforma digital. Mas essa plataforma digital, ela servirá a todos os tribunais brasileiros. O que significa dizer que, uma vez estando cadastrado o endereço eletrônico nessa plataforma, em qualquer demanda, em tribunal trabalhista, primeiro grau civil, justiça federal, militar, não interessa. Né? Aonde você tiver um processo, no Brasil, acho que são 91, né? Tribunais, alguma coisa por aí. Eu acho que são 91. Você vai ter essa plataforma digital, mas ela tem que ser criada, né? O CNJ até tem algumas resoluções que já falam sobre essa plataforma digital, mas ela não está operacional, porque tem o problema da interoperabilidade, que é um grande trauma dos nossos processos eletrônicos, né? Quer dizer, sei lá, se a gente tem 91 tribunais, acho que são mais de 50 sistemas diferentes rodando aí pelo Brasil. Inclusive, o auge, né, da barbaridade, como em Minas Gerais, em que o sistema do primeiro grau não só é diferente do segundo, como eles não se comunicam. Como assim, né? Tipo, é um negócio complicado. Mas a ideia, Novaes, imagina. Claro, tem vários problemas ali, você não sabe nem como é que vai se dar esse cadastro, quem efetivamente tem que se cadastrar, mas se a gente pensar, né, num cadastro seguro, uma comunicação segura, porque a citação ela é muito importante, né? Quer dizer, é ela que dá notícia ao réu de que existe o processo, não pode ser feito nas coxas. Por isso que eu não consigo aceitar citação por WhatsApp, citação por, sei lá, Tinder, né? Porque agora, daqui a pouco, você está citando por sinal de fumaça, né? Então, eu sou um cara mais tradicional nesses termos. Mas uma plataforma digital segura, você agiliza demais o processo. Às vezes a gente fica pensando, Novaes, e a gente teve um CPC novo em 2015, aí veio a lei, muda o CPC, fica pensando em precedentes, um sistema para o processo ser mais rápido. E o que mata o processo, muitas vezes, é o tal do tempo morto. É o tempo que você demora para achar o réu fazer a citação. Quer dizer, com o endereço eletrônico, você faz isso na hora, é uma mão na roda. Então, como é que você vai ser contra uma forma de citação dessa? Eu não consigo entender. Claro. E assim, eu acho que a gente tem que trazer tecnologia para dentro do processo, sem dúvida nenhuma. Mas é isso que você falou, né? Tem que ter um mínimo de organização nisso e de integração. É exatamente isso que você disse. Mas, sem dúvida nenhuma, é fantástico você poder fazer uma citação por e-mail, ou seja, apertou um botão e a pessoa está citada, em tese, né? É maravilhoso. Embora eu tenha certeza que a gente vai ter muitos problemas aí para isso, mas problemas práticos, né? Isso você falou de onde vem o cadastro, como atualiza, qual e-mail que utiliza ali. Agora, você falou do WhatsApp. Eu comprei um chip de telefone para a empresa, para fazer um WhatsApp Business para a empresa, e aí fiz o WhatsApp e tal. E aí um dia abri o WhatsApp, tinha uma mensagem de um oficial de justiça lá. A senhora fulana, esse telefone é da senhora fulana, e aí quando eu abri a pessoa para saber o que era, estava lá o símbolo do tribunal, e aí fulano de tal, analista de execução de mandatos, não sei o quê, e aí eu respondi para ela, falei, não, olha, eu comprei esse telefone, esse chip agora, tem uma semana, para a minha empresa, não é mais da senhora fulana. Eu fiquei pensando na senhora fulana, eu falei, cara, daqui a pouco a oficial de justiça vai dizer que citou pelo WhatsApp.
E aí eu respondi direitinho, falou, a empresa tal, comprei esse telefone tem uma semana, 15 dias. Mas é isso, mas vamos lá, segue aí. Então, a citação por e-mail. Por um e-mail ainda não está rolando, né? Por causa da... mas é uma situação interessante, não vai? Porque imagina o seguinte, hoje a gente já tem uma citação por meio eletrônico, né? E a citação por meio eletrônico que a gente tem hoje é aquela feita no portal eletrônico. Então, cada tribunal tem uma forma, cada tribunal cadastra de um jeito. É aquele problema, para quem advoga, como eu, no Brasil inteiro, é um trauma. Mas, olha que interessante. Numa citação pelo portal eletrônico, eu tenho um prazo para acessar a informação de que eu fui citado. Uhum. E se eu não fizer isso em 10 dias, eu já estou citado. Certo. Então, eles trabalham aí com uma espécie de citação ficta, embora não a tratem como tal, porque eles dão como certa essa citação. Não vai ter curador especial, não vai ter nada. É uma citação que está feita. Mas, se eu não acessei, sei lá, é possível que eu não tenha, de fato, tido conhecimento daquela citação. Certo. Nesse novo formato procedimental, é mais interessante, é mais seguro. Por quê? Porque ele vai te mandar um e-mail. Você tem 3 dias para abrir esse e-mail. A hora que você abrir, confirma lá que você recebeu. Uhum. Se você não abrir em 3 dias, manda-se a citação pelas vias tradicionais. Certo. Você vai ser citado pelo correio, por oficial de justiça. E aí, na primeira oportunidade que você tiver para se manifestar nos autos, você vai ter que se justificar. Por que você não acessou a informação que a gente te mandou? E aí, se o juiz achar que a justificativa é plausível, vida que segue. Se ele achar que não, aí tem uma multa. Mas perceba, legal, com multa ou sem multa, a citação ela vai ser sempre real. Uhum. E se eu não abrir a comunicação, eu vou ser citado pelo correio, pelo oficial, como já é hoje. Então, tem essa salvaguarda, né? É claro que a partir do momento que a lei, sistema... eu não conheço o texto da lei, a lei fala em abrir o e-mail. Não é clicar em lugar nenhum, não é acessar nada. É a abertura do e-mail. Não, ela não é tão específica assim. Ela fala em acesso à informação enviada. Eu imagino, né? Eu acho que é o seguinte, no país que só tem golpe, pô, uma boa justificativa você falar, eu não abri porque eu achei que era um vírus, achei que era um hacker, né? Por que você não abriu isso? Você tá louco, vê um negócio lá que eu nunca vi, clica aqui uma ova, né? Quem clica aqui é minha mãe, né? Pô, minha mãe que clica aqui, né? Chega lá um e-mail, mensagem, em qualquer lugar, ela clica lá, fala, o que aconteceu? Aconteceu que botaram um vírus aí no teu computador, né? Então, essa pode ser uma boa justificativa, porque a lei, ela é um pouco estranha ao dizer que todos que participam do processo têm o dever de fazer essa informação. Agora, não dá, né? Você tratar uma pessoa jurídica que teria esse dever é uma coisa, agora a pessoa humana, imagina, você é chamado como testemunha para uma audiência. Uhum. Aí você senta lá, o juiz falou, qual que é o seu endereço eletrônico? Fala, para que você quer saber? Não, porque eu vou botar num cadastro aqui, e aí se algum dia você virar réu, vou mandar um e-mail para você ser citado. Pô, aí 5 anos depois, chega uma mensagem eletrônica na tua caixa, provavelmente vai para o spam. Né? Verdade, se não for para o spam, você não vai ter coragem de abrir. Então, quem sabe seja uma lei que foi feita para todo mundo, mas que acabe pegando mesmo para a pessoa jurídica, que já está ótimo. Já está ótimo. O Patrício também, que já seria ótimo, com certeza. Mas isso que você está falando é verdade, né? Eu tenho muita experiência aqui com e-mail, porque enfim, nos meus cursos e tal, eu mando muito e-mail de divulgação e etc. para pessoas que se cadastram, obviamente observando a legislação de proteção de dados, claro. Mas a média de abertura de e-mail é em torno de 20%, 25%. Então, a grande maioria vai para o spam, a grande maioria não chega no destinatário, né? A verdade é essa, o e-mail ele funciona, mas ele funciona bem para quem tem algum tipo de interação. Eu mando e-mail para você, você responde para mim e tal, então dificilmente um e-mail meu vai cair no seu spam. Mas quando é um e-mail, principalmente de pessoa jurídica, disparado via sistema, né, e não disparado ali por você no Outlook ou no programa de e-mail, isso é mais complicado, né? Então, realmente tem essas questões. Mas é bom o que você explicou, né? A citação ela vai ser real. Se a pessoa não abrir o e-mail, a gente volta
para o tradicional e ocorre a citação de qualquer maneira. Né? Não vão presumir ali que ele foi citado por mandar aquela comunicação para ele. Mas é isso que você disse. Ainda que não vá funcionar para todo mundo, se funcionar para a pessoa jurídica já é uma grande coisa e para parte das pessoas físicas melhor ainda, né? Não tenho dúvida disso. E quem sabe, né, o grande início de uma interoperabilidade entre os sistemas de processo eletrônico. Porque o dia que conseguir fazer isso é um primeiro passo, né, para que a gente consiga ter um mínimo de racionalidade operacional para trabalhar com o processo eletrônico que está nos faltando. Né? Verdade. Então, assim, fora a inconstitucionalidadezinha do caminho, essa parte da lei, no conteúdo, eu achei interessante. Agora, há uma outra mudança, Novaes. Essa já é mais curiosa. Ela tem endereço. Na verdade, ela é uma consagração para a execução comum do que a gente já vivencia na execução fiscal, né? Sobre a prescrição intercorrente. E aí vem o artigo 921, num histórico muito interessante. Né? O CPC ele nunca teve um artigo de prescrição intercorrente até 2015. E aí nós passamos a ter um artigo que já era inspirado na lei de execução fiscal, do artigo 40 da LEF. Só que aí, 2 anos depois, vem um julgado repetitivo do STJ para, substancialmente, interpretar o artigo 40 da LEF. Né? E aí acaba vindo coisas que não estão expressas lá na LEF, nem vieram expressas para o nosso CPC. E aí o legislador, muito inspirado nesse julgamento, nesse precedente vinculante, ele acaba criando novidade 921. E é muito interessante porque nós tínhamos uma experiência de associar a prescrição à sua justificativa histórica. A prescrição é o direito não socorre aos que dormem. Uma linguagem aí mais sambista, em homenagem ao nosso amigo em comum Belo, camarão que dorme, a onda leva. Né? A onda leva, exatamente. Isso. Então, o que significa dizer? Significa dizer que se eu não vou atrás do patrimônio do devedor, eu abandono a execução, deve correr a pressão intercorrente porque eu fui desidioso, porque eu não fui atrás. E esse processo, de fato, não precisa ficar lá existindo para sempre. Esse processo ele tem mesmo que ser extinto. E assim o era até que veio a mudança. E pela mudança, nós vamos ter alguns problemas. Por quê? Porque agora a não localização do executado para citação ou a não localização dos bens do executado, a primeira tentativa, não consegui, Daniel. Pediu um cisbajude da vida. Veio negativo. Começa a contar um prazo de 1 ano de suspensão do processo e aí não conta a pressão intercorrente. E depois começa a contar a pressão intercorrente. E isso acontece apenas por uma vez. Então, significa o seguinte, eu tentei localizar o teu patrimônio, não consegui. Tá? Agora, eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás, estou pedindo ofício, eu estou suando e eu não estou conseguindo achar o seu patrimônio. E aí a grande questão é a seguinte, o processo aí não para mais, a pressão intercorrente não para mais. Então, eu posso ter um credor super diligente, um credor que corre atrás, que rói o osso, mas vai chegar um dia que a pressão intercorrente vai acontecer. E ele não vai ter como evitar. E aí você vai falar assim, Daniel, mas por que ele não... Se ele é tão diligente, por que ele não encontrou patrimônio? De duas, uma. Ou o executado não tem patrimônio, ou o patrimônio dele está blindado. De qualquer uma das duas formas, qualquer uma dessas duas hipóteses, eu, desculpe o meu francês, acho uma grande sacanagem com o credor. O credor, sem dúvida. Porque o credor não tem nada a ver com o devedor não ter patrimônio. Porque, perceba, a prescrição, ela extingue a dívida. Não, ela extingue a pretensão. Vocês entenderam o que eu estou falando? No final das contas, né? É caixão fechado. Então, quer dizer, o cara me deve. Eu vou lá cobrar ele. Roo o osso, 3 anos. Ele não tem patrimônio. Acabou. Daniel, isso daqui a 1 ano ele ganhar uma herança. Acabou. Pois é absurdo, né?
Eu não sei, eu não consigo me sentir bem. Né? E se tiver patrimônio blindado, aí pior ainda. Não vai localizar nunca, a gente sabe como funciona, né? Tem vários exemplos aí na história dos tribunais. Não vai localizar nunca o patrimônio e vai prescrever, né? E é isso que você falou, é uma grande sacanagem com o credor, porque se em algum momento aquela pessoa voltar a ter patrimônio ou o patrimônio dela por alguma razão aparecer, ele não tem mais o que fazer. E a gente sabe como isso funciona, né? Principalmente com grandes empresas e etc., que conseguem fazer com que o capital fique todo distribuído, o dinheiro vivo fique todo distribuído, e o próprio patrimônio, né, fazem operações lícitas, mas que fazem com que o patrimônio saia daquela pessoa jurídica e vá para uma outra, e trabalha com formas de aluguel e etc. Enfim, também concordo com você, que essa mudança é uma mudança que privilegia, a princípio, quem não deveria ser privilegiado, que é o devedor, né? Enfim, não é nem isso, né? Porque, na verdade, a primeira mudança que você contou do hiperendividado, né, também é uma mudança que privilegia o devedor, mas privilegia o devedor no sentido de viabilizar que ele pague, né? Viabilizar que ele consiga, de alguma forma, por meio de um plano, de um planejamento, não ter o patrimônio dele completamente dizimado por uma dívida que ele tem e consiga, de forma, com um acordo ou com a intervenção judicial, pagar as dívidas dele, né? Nesse caso aí, não, a gente está dando um privilégio ao devedor de não pagar as dívidas dele, ou seja, de conseguir, por meio da prescrição, extinguir a pretensão, que no final das contas extingue a dívida, porque se eu não posso cobrá-la, né, então eu não consigo recebê-la. Ninguém vai lá bater na porta, olha, eu me arrependi de ter blindado meu patrimônio e vim aqui pagar a dívida que eu tinha com você. Né? Então, obviamente, que está atuando sobre a dívida no final das contas. Mas legal. E eu fico pensando, o Novaes, em que grau uma mudança dessa ela não é arquitetada apenas para prestigiar, não o devedor somente, mas o judiciário. Porque o judiciário vai se ver livre de milhares de execuções, porque qual que é a grande queixa do judiciário? E você vê essa narrativa toda nesse precedente vinculante que eu mencionei. A Fazenda Pública, ela faz muito isso. Ela tem uma execução fiscal de R$1.000. Uhum. Ela vai lá, pede os padrãozão, né? Aquela petição padrão, pede a penhora, ela não consegue nada. E aí ela vai lá e fala, a prescrição é que 3 anos, 5 anos, ela agenda. Na hora que está, sei lá, 2 meses para vencer, ela faz uma petição pedindo todas aquelas certidões de novo. Aí vai e volta negativo. Então, você tem execuções fiscais de valor ínfimo que duram décadas nessa modalidade. Então, o próprio STJ fala isso no julgado, falou, não dá. Vamos deixar morrer isso, vamos deixar parar uma vez só e tal. E aí eu fico pensando, né? O credor aí é o Estado, e aí o credor é o Estado, mas é o Estado onerando o Estado, porque esse processo ele custa para o Estado muito mais do que ele vai recuperar. Quer dizer, então há uma razoabilidade. Mas quando eu venho para uma execução comum, né? Eu já não consigo mais. Daniel, mas geralmente os exequentes são bancos, também eles que se danem. Sim, mas perceba, não é o mesmo raciocínio. O direito público e o direito privado, eles têm muita diferença. Para você simplesmente exportar importar para o outro. Não sei, eu não gostei. E digo mais, não, mas acho que não dá mais para chamar de prescrição isso. Porque aqui não tem camarão nenhum dormindo e o cara está sendo levado, hein? A onda está levando o camarão. Pois exatamente. Foge à natureza da prescrição, né? Pois é. Porque ele está lá tentando achar o dinheiro, tentando dar andamento à execução, e mesmo assim o prazo prescricional está correndo. É como se no direito penal a prescrição executória corresse mesmo com a pessoa presa, né? Ou seja, o Estado está conseguindo executar a pena e a prescrição está correndo da mesma forma ali, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que... Mas se a gente for pensar no penal, né, a prescrição executória no penal, ela, de certa forma, é isso também. Ele também não está dormindo. O Estado está tentando prender, está procurando pela pessoa, foi condenado, transitou em julgado, desapareceu. Então, começa a correr a prescrição executória. Em tese, o Estado está tentando encontrá-lo.
está tentando localizá-lo, está lá com alerta vermelho na Interpol, está com isso, está com aquilo, ordem de prisão na rua, distribuiu para os outros estados todos, enfim, e a prescrição está correndo. Né? Mas a prescrição penal é diferente, porque envolve dois direitos que se contrapõem ali, que é o direito à liberdade e o direito de punir do Estado. Enfim, tem peculiaridades. E de qualquer maneira, é aquilo que você falou, né? A gente está atingindo uma pretensão do Estado, né? Que é diferente. O Estado também não pode ter a pretensão dele eternamente ali para ser exercida. Não, eu estou correndo atrás, estou aqui, ó, expedi ordem de prisão, então não corre prescrição. Não. O Estado é o direito de punir do Estado que está sendo atingido ali. Mas é interessante, acho que é uma questão interessante essa mesmo que você colocou aí. E não sei como vão ser as discussões com isso, não sei se já está tendo alguma discussão, mas realmente, né, perde a natureza de prescrição, ou pelo menos aquela ideia central da prescrição, de não exercer o direito e por isso perdê-lo, né, de estar dormindo e por isso perder. E me dá essa sensação também que você tem, de que não é uma coisa legal, né, não é uma coisa boa, moralmente boa, atingir o devedor se ele está tentando cobrar a dívida dele pelos meios que ele tem. E a última mudança que a gente teve, que é a 14.230, essa 14.230 ela é curiosa porque ela é uma lei com 3 artigos. E aí, a priori, você não dá nada para ela. Só que, num desses 2 artigos, ela revolucionou a lei de improbidade administrativa. Né? A ponto da gente chamar de nova lei de improbidade a lei que sempre foi. Porque a lei 8.249, ela continua sendo a lei de improbidade. Né? Só que ela mudou de tamanha forma por conta da 14.230 que se fala hoje numa nova lei de improbidade. E aí, né, Novaes, eu passei maus bocados, porque eu tive que escrever uma lei, né, um livro, né, sobre essa nova lei com o nosso amigo em comum também, o Rafa Oliveira. Esse é um grande livro, pessoal que está aí assistindo. Livro de improbidade do Daniel e do Rafael Oliveira, nosso amigo. Também está no Prime Juris, qualquer dia vai aparecer aqui numa live com a gente. Esse é um grande livro de improbidade. Tenho ele aqui, não vou levantar para pegar, porque ele está ali do lado da parte de direito administrativo, mas enfim, muito bom. E é muito louco, Novaes, por quê? Porque o que o legislador ele reconhece? Que a ação de improbidade é uma ação sancionatória. É uma ação de cunho punitivo. Então, ela tem que ter características procedimentais de uma maior tutela do réu. A lei, ela é toda... As mudanças legais, elas são todas voltadas a tutelar de uma forma mais segura, mais efetiva o réu. O que poderia, num primeiro momento, nos levar àquela percepção que politicamente é fácil de você sustentar, né? É impunidade, é mais uma da impunidade, a impunidade, esse país não vai para frente e tal. Eu não vou discutir aqui a questão do direito material, porque eu não sou especialista e não gosto de falar de coisa que eu não entendo, né? Mas no aspecto processual, eu acho que com um exagero aqui, outro ali, sempre vai ter, até como uma reação ao que o MP andou fazendo em termos de improbidade. O MP também meteu os pés pelas mãos, tem muita ação. Então, a gente conversa com o Rafa, né? O Rafa brinca. Ele fala, não, Daniel, todo administrador público tem uma ação de improbidade para chamar de o cara ele é eleito, ou ele está trabalhando num cargo, num posto alto, ele já sabe que vem ação de improbidade. Ele pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Se ela assumisse um posto aqui no Brasil público, ia ter ação de improbidade contra ela. Então, o fato houve uma remodulação procedimental de maior tutela para o réu. Então, há coisas que eu, por exemplo, processualista civil, eu consigo entender fácil, né? Então, Daniel, o réu é revel, mas não presume verdadeiros fatos. Beleza. Não cabe inversão do ônus da prova, ou seja, é sempre o MP, aliás, hoje o legitimado exclusivo, que tem que provar. Não interessa o que o réu alega ou deixa de alegar, impugna ou deixa de impugnar. Não tem reexame necessário na questão da sentença de improcedência ou terminativa, que são sentenças que tutelam o réu. Então, se o MP não apelar, transita em julgado e acabou.
Eu entendo tudo isso. Só que aí, né, e eu já tive oportunidade de conversar com... Tenho aqui o Patrício, a Francine, o Marcos, são o pessoal da minha turma de atualização permanente em processo civil. O Lucas está aí também. E a gente conversou muito sobre essa nova lei, até tivemos a visita da professora Sara Marçal, que é lá do Espírito Santo, e tem a tese de doutorado dela era defendendo que a lei de improbidade devia ser tratada como ela veio a ser tratada pela lei. Então, ela é uma sumidade no assunto. Entendi. E aí, veja só que doideira. O Novaes, você começou me zoando com a irretroatividade, né, que é uma piada interna nossa, mas uma das grandes questões que está sendo levantada hoje, por conta dessa nova lei de improbidade, é a questão da retroatividade. Porque é sancionatório. Então, hoje a gente, por exemplo, tem uma estrutura prescricional totalmente diferente, porque a gente vai passar a ter pressão intercorrente no processo de conhecimento. Caramba. E aí você tem assim, você tem 4 anos para sentenciar a demanda. Pô, mas eu tenho uma demanda que está 8 e não foi sentenciada. Ah, não, mas essa demanda começou na lei antiga. Não, mas a lei nova ela vem para me beneficiar. Então, olha que curioso, você começa a procurar uma doutrina que não é a nossa, é a de vocês. Certo. E isso me deixa, assim, bastante... Ou seja, agora você está defendendo retroatividade benéfica, Daniel. Que isso, não, Daniel? Veja só, eu não falo nada. Deixa o pessoal discutir, entendeu? Como um bom polemicista, eu deixo o pessoal discutir, fico só olhando. Mas olha só onde a gente chegou, Novaes, na nossa aula lá, sem conclusão. Mas olha que doideira. A improbidade agora, ela precisa de dolo. Certo. Correto? Certo. Imagina quanta gente não foi condenada com base em culpa. Sim. Aí vem a pergunta que é a seguinte: eu fui condenado com base em culpa. Agora, a culpa não é mais elemento. Eu posso entrar com uma espécie de revisão criminal, ou se tiver numa execução, eu posso atravessar uma pessoa e dizer, acabou. Acabou. Vocês me deram 8 anos sem exercer meu direito político. Eu já estou há 2. Acabou. Não vou mais cumprir. Porque é o que me parece assim no penal, né? Vem uma lei benéfica, o cara atravessa uma pessoa e está resolvido. Inclusive, eu fiz, depois eu vou ver onde está e vou botar no meu stories para se alguém que estiver assistindo aqui quiser ver. Em 2020, lá no auge da pandemia, eu fiz uma live com o Rafa sobre as proximidades e distanciamentos da lei de improbidade e o direito penal. E aí a gente até discutiu essa questão da improbidade culposa, porque nos crimes contra a administração pública, aqui no penal, a gente tem uma única hipótese de crime culposo, que é o peculato. Isso, de certa forma, era igual na improbidade. Você tinha lá a possibilidade da improbidade culposa nisso. Não tenho a menor dúvida de que se amanhã o legislador fizer uma mudança legislativa e não tiver mais a previsão do peculato culposo, isso vai ter que retroagir em benefício de todo mundo que foi condenado por peculato culposo. Hoje até se discute, e o pacote anticrime acabou trazendo isso, por umas mudanças no estelionato e umas outras questões, se existe algum limite temporal para essa retroatividade benéfica. Ou, não temporal exatamente, mas algum limite ou de coisa julgada, ou de já ter terminado a execução, enfim, de já ter praticado o ato que teria que ser praticado com aquilo, né? No caso do estelionato, mudou a ação penal. A ação penal era incondicionada, agora ela é condicionada a uma representação da vítima, e aí se discutiu se nos casos que o Ministério Público já havia denunciado, ou seja, em tese, né, não precisava da representação na época, se a lei não retroagiria mais, e tal, mas o Supremo acabou com a posição de que retroage para todos os casos. Então, é interessante isso, né? E acho que na live que eu tive com o Rafa, a gente acabou concluindo que, apesar de ser direito administrativo ou direito penal, é um direito sancionatório, né? E essa natureza de ser um direito público sancionatório, ela tem que se aproximar no que diz respeito aos princípios, às garantias fundamentais e etc. A gente acabou concluindo isso lá durante a nossa live. Então, eu não sei qual foi a conclusão que vocês chegaram, mas me parece que o caminho é esse mesmo, é de trabalhar com uma retroatividade ali, porque a gente só ficou porque... Imagina as situações que a gente começou a imaginar, o Novaes. Imagina que o cara era prefeito. Ele perdeu o cargo, vice. Veio a lei nova. Ele volta?
Ele reassume dizendo, ó, tô voltando. Daniel, e se o mandato dele já acabou? Não, aí ele não tem como voltar. É juridicamente impossível, mas ele não tem direito a perdas e danos? Quer dizer, você vê onde vai indo. Quer dizer, imagina a quantidade de servidor público que não é eleito, concursado, Verdade. que perdeu o cargo por conta. Eles todos vão ser restabelecidos? Ou indenizados. Temporalmente, isso. A gente tem uma lei de 92, não deve ter nem condenado aí desde 94, 95, por aí. É bem complexo, bem complexo. Complexo, porque aí tem a questão também orçamentária. Eu posso ter um órgão lá e falar, ó, tá voltando aí 200 negros que foi condenado durante 30 anos, estão voltando aí. Só o pessoal gente fina, né? Tá voltando aí. Pô, mas eu enfio aonde esses caras? Agora vamos que vamos. Então, é assim... É engraçado que quando você vai pensando, aí começa a misturar direito penal, direito processual penal, direito processual civil, direito administrativo. E eu acho que hoje essa é uma grande dificuldade para o operador do direito. Né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha entendido, até eu precisar, por que vocês no penal têm uma corrente doutrinária, nem sei se essa você é adepto dela, de que o interrogatório ele não é um meio de prova, ele é um instrumento de defesa. Defesa. Uhum. Eu nunca consegui entender bem isso, até encontrar nessa nova lei de improbidade a previsão de que no interrogatório a ausência ou silêncio do réu não será tido como confissão. E aí eu entendi, falei, entendi. Porque é um instrumento de defesa. Então, se ele não quer exercer aquela defesa, ou se ele acha que o silêncio é a melhor defesa que ele tem, ótimo para ele. Inclusive, eu vejo algumas negócio de YouTube aí, né, que eu fico acompanhando, aí eu vejo que o cara fala, olha, eu quero responder umas perguntas do meu advogado, mas não do promotor. Promotor, aham. E aí tem um juiz que fala, não, isso você não pode fazer. Não aí o advogado fala, mas o STF já responde tudo, não responde tudo. Não. Aí o advogado batendo boca com a juíza, né? Eu vi esse vídeo também. Imagina isso, Novaes. Isso vai começar a acontecer em audiência de improbidade. E imagina para nós, que até hoje achávamos que a ação de improbidade era uma ação civil pública, trabalhávamos com depoimento pessoal. E no depoimento pessoal, se você não vai, se você não responde, presume verdadeiro. Mas perceba, eu não posso admitir o depoimento pessoal quando há na lei uma previsão de interrogatório com essas garantias do réu, senão eu dou um drible na vaca na lei. Certo. Entendeu? Então já é um meio de prova que a gente tem no CPC que não vai poder aplicar nessa ação. Ou seja, embora a gente sempre tenha defendido que a improbidade é de natureza civil, tá, e, portanto, o processo seria o processo civil, então uma aproximação maior ainda do penal, né, e do processo penal. E sabe o que é o mais dramático de tudo isso? Assim, o que eu defendo? Tem uma norma, que é o artigo 17b, agora da nova lei de improbidade, que diz: a ação de improbidade não é uma ação civil. E eu estou defendendo que o legislador quis dizer é que ela não é uma ação civil pública. Certo. Porque ela tem que ser uma ação civil. Por quê, Daniel? Porque ela não vive só das sanções. É nessa ação de improbidade que eu vou pedir a anulação do ato ilícito, a reparação dos danos ao erário. Isso tudo tem natureza civil. Certo. Então, perceba, é uma ação mista, porque ela tem a sanção, mas ela tem pedidos típicos da esfera civil. Pedidos que são feitos em ação popular, ação civil pública. E aí eu começo a me perguntar, Novaes, se a gente não vai ter que começar a separar o joio do trigo, porque essas tutelas especiais para o réu, elas só se justificam na parte sancionatória. Sim. Na parte reparatória, por que o réu ele vai ter mais tutela do que um réu na ação civil pública, se o pedido é o mesmo? Tem que ser visto isso aí também. Então, olha, essa nova lei de improbidade, além de ter me tirado o sono, porque aí eu tive que comprar livro de processo penal, dar processo penal, eu achei que eu nunca ia merecer uma desgraça dessa minha vida. Tive que tratar da retroatividade, só pensava em você naturalmente. Falei, puta merda. Agora, vai precisar de um profissional, a gente fala do profissional moderno, né? Do profissional que transita, do profissional... Cara, eu vejo hoje um profissional da improbidade, um profissional de improbidade. É um cara que vai ter muito conhecimento de administrativo, processo civil, processo penal. É um ser diferenciado. É verdade, verdade. Ele vai ser um advogado específico para isso e vai ter que dominar
pontos de 3 ou, quem sabe, até de 4 áreas, né? Porque, de certa forma, essa parte da irretroatividade é direito penal, né? Direito material. Então, ele vai ter que buscar também conhecimentos disso, além de todo, mas aí eu acho que isso é comum mesmo para todos nós, de todo um fundamento constitucional, né? De toda uma parte de direito constitucional como fundamento disso. E é até legal você falar isso, né? Porque eu acho que essa é uma das propostas do Prime Juris, né? Da mesma forma que você tem os seus cursos de processo civil, eu tenho os meus de direito penal e também agora de processo penal, a gente percebeu que existe uma lacuna, a não ser em alguns cursos, para quem quer se manter atualizado em tudo, para quem quer conhecer um pouco de tudo, para quem, de repente, sente essa necessidade. O cara ele trabalha com direito administrativo, é um advogado nessa área, defende improbidade, de repente vem uma mudança dessa na legislação e ele se vê diante de uma necessidade de buscar pontos de direito penal, de processo penal, de outras áreas de conhecimento para conseguir continuar na atividade dele, né? Porque senão ele vai deixar de ser um bom advogado dentro daquela atividade que ele já vinha exercendo ali, se ele não conseguir dominar esses pontos. E o Prime Juris é interessante isso, né? As pessoas vão até achar que foi combinado a gente falar dessa forma. E não foi, né? Nem sabia que esse era um dos pontos que você ia tratar. Mas o Prime Juris é uma ferramenta que possibilita isso. Inclusive, eu vou fazer uma aula aqui no Prime Juris no dia 15 de fevereiro, uma aula no YouTube, maior e tal. Em breve a gente vai liberar inscrições, gratuita também, mas vai liberar as inscrições, exatamente sobre isso, a necessidade de se atualizar e a necessidade de que a atualização seja interdisciplinar, para que se possa discutir os assuntos e conhecer os assuntos e estar preparado, às vezes, para uma situação como essas, né? Então, eu quero aproveitar aqui o gancho e convidar os meus seguidores e os seus seguidores que estão aqui por causa dos nossos perfis, para clicarem aqui em cima e seguirem também o Prime Juris. Os meus seguidores seguirem o Prime Juris e o Daniel, os seguidores do Daniel seguirem o Prime Juris e, se quiserem seguir a mim também. Eu ganhei seguidores aqui hoje, eu estou olhando para o meu telefone, né? Do Prime Juris está aqui do lado. Então, estou vendo aqui, toda hora aparece, fulano te seguiu, mas sigam aí também o perfil do Prime Juris, porque, além de já ter vídeos gratuitos aqui, a gente pretende fazer lives semanais e outras aulas como essa, além da possibilidade de assinar a plataforma. Para quem chegou aqui depois, eu fiz esse comentário no começo, antes do Daniel entrar. A assinatura da plataforma está liberada, a gente já botou no ar. Se você clicar no link que está na bio do perfil, tem lá as informações. Tem 3 tipos de plano, um plano mensal, um plano trimestral, semestral ou anual. Eu, particularmente, acho que o anual é que traz a maior vantagem ali. Então, aqueles que quiserem conhecer, ver os professores que estão lá. Tem grandes professores lá na área de processo civil, além do Daniel. A gente tem o Alexandre Câmara, tem o Mazola, que também é um grande professor. Enfim, em processo penal, a gente tem a Lorena Campos, o Alexandre Moraes da Rosa. Enfim, a gente tem grandes nomes dentro da plataforma hoje. Uma galera de direito desportivo também, que a gente quis trazer, porque eu acho que é uma área legal, uma área que tem um espaço para crescimento, principalmente com a lei do SAF, da SAF, né? Então, enfim, eu acho que é isso, o Prime Juris vem nesse sentido também. Mas, desculpa, eu peguei o gancho do que você falou. O Daniel Reis está dizendo ali que o Gustavo Lopes vai fazer a palestra na semana que vem sobre a lei da SAF, né? Então, é um advogado que trabalha nessa área e vai fazer essa palestra, vai fazer essa live aqui com a gente na semana que vem. Obrigado, Daniel, aí pela informação. Mas vamos lá. Eu te cortei aí, não sei se você já tinha concluído o raciocínio. Não, tinha concluído. Parece que foi combinado, de fato. Ficou parecendo, né? Ficou parecendo. Até porque foi no final e tal, acho que ficou parecendo, mas não. Mas, pessoal, o importante é isso, né? Se quiser assinar o Prime Juris, está aí. Sigam a gente, né? O Daniel é um cara que tem muito conteúdo em rede social. Eu também sou um cara que tem muito conteúdo em rede social. Essa última fala do Daniel mostra essa necessidade de interdisciplinariedade. Então, às vezes, você está fechado ali na tua área de advocacia e sabe lá o que por meio de uma lei, o legislador vai fazer com a tua área de trabalho. Vai transformar aquilo completamente. Daniel, eu não tenho nem palavras para agradecer.
Você é um cara muito querido, tenho um carinho imenso por você, uma admiração imensa pelo teu trabalho, seja como professor, como advogado, como autor. É sempre um exemplo, né? A gente sempre falava isso lá na época em que a gente dava aula em curso presencial ou que ia para o estúdio do curso gravar, era a opinião de todos, dizer, o Daniel é o cara que é mais comprometido, grava horas seguidas, está sempre presente, não desmarca, cumpre todos os agendamentos dele e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, cara, você é um cara realmente que merece a admiração dos seus colegas, dos seus pares, da gente que está aí na mesma luta, e o meu agradecimento por você estar fazendo parte desse novo projeto. Se você quiser se despedir aí da galera, tá com você. Obrigado, Novaes. Obrigado pelas palavras de novo. Amizade, né? E vamos junto aí. Eu acho que é um projeto legal para esse objetivo, né? De você ter uma visão mais geral. De repente você até muda, né? Você começa a se engraçar, né? Cabra amarrada também pasta, né? Então, é verdade, verdade. Poder olhar para os lados também, às vezes é legal. E eu acho que o projeto ele te possibilita isso, né? E obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pela oportunidade e tamo junto. Legal, Daniel, obrigado a todos que assistiram. Se puderem, eu vou deixar publicado, se puderem compartilhar com os amigos, seguirem aqui o perfil, vai ser ótimo. É isso, eu acho que a Amanda resumiu aí, Daniel é foda, é isso aí. Eu não ia falar um palavrão, mas já que ela falou, tem autorização do público, então tudo bem. Daniel, obrigado, cara, valeu mesmo. Forte abraço aí para você. Até mais, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.